Abra comigo, por favor, no primeiro livro de Reis, Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 19, e eu vou ler o versículo 8. Glória a Deus. Você que está em casa também, abra a palavra aí, vamos ler. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. Quem já achou, diga amém. Muito bem, está escrito assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém. Pastor, quem foi essa pessoa que com a força de uma só refeição teve a capacidade de caminhar 40 dias e 40 noites? Você vai saber quem foi essa pessoa, mas primeiro eu vou reler. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora eu leio, e todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repete em seguida bem alto e bem forte. Você que está nos assistindo, repita aí onde você estiver também. Levantou-se, pois. Olha que para quem está de máscara, eu acho até que vocês estão fazendo bonito, viu? Para quem está de máscara, acho que saiu até legal. Mas vamos melhorar um pouquinho mais, vamos? Para quem está em casa, ficar cheio de vontade de vir para cá também, cultuar com a gente aqui, vamos lá? Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Quem aqui acredita que esse livro aberto é a boca de Deus falando com a gente? Quem acredita? Você crê que Deus vai usar esta palavra agora para falar com cada um de nós individualmente? Crê nisso? Então desocupe as mãos agora, deixa a palavra de Deus aí no assento. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do Deus vivo. Isso, vamos aplaudir, aplauda. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e comece a glorificar. Vai aplaudindo e dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Isso, mais alto que conseguir. Vamos encher esse lugar da presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. O homem não tem nada para falar, o homem não tem nada para dizer. Então vem agora, Espírito Santo, tome a boca do pregador, unge os lábios do mensageiro, envia a tua palavra santa com poder, com unção e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor, pode se sentar. O homem de quem nós estamos falando é o profeta Elias. Diga comigo, o profeta Elias. O nome Elias, na língua original em que a palavra de Deus foi escrita, significa o Senhor é Deus. O nome dele já é uma pregação. O Senhor é Deus. Quem concorda que o Senhor é Deus? Levante a mão. O Senhor é Deus. E qual foi a principal missão do profeta Elias? Foi fazer jus ao seu nome. Foi mostrar para o povo de Israel que o Senhor é Deus. Aqui nesse capítulo 18, um pouco antes de onde nós começamos a leitura, Elias acabou de receber duas grandes vitórias.
E eu não vou ler porque isso tornaria a mensagem muito longa. Eu prefiro te contar. Olhe para mim aqui que eu vou te contar as duas grandes vitórias que Elias teve. Elias estava vivendo num lugar que tinha tudo para ser um lugar onde o nome do Senhor deveria ser honrado. Um lugar que se chamava Israel. Um lugar que se chamava lugar do povo de Deus. Terra santa. Lugar escolhido por Deus para habitar. O povo de Israel era chamado de povo de Deus. É chamado assim até hoje. Só que na época do Elias, aquele povo tinha se desviado. Aquele povo estava com o coração dividido. Uma grande maioria de Israel não adorava mais a Deus como deveria. Eles adoravam a Yahvé, que é o nome de Deus, mas também adoravam a Baal. Baal era uma divindade cananeia que os povos daquela região adoravam e que infelizmente o povo de Israel acabou aprendendo a adorar também. Eles foram ensinados pela rainha Jezabel a adorar esse tal de Baal. A Jezabel se aproveitava que o nome Baal significa Senhor. E Senhor, você sabe, né? É um título que nós usamos para nos referir a quem? A Deus. Quando eu digo assim para você, vamos aplaudir o Senhor, quem que você está aplaudindo? A Deus. Mas sem que eu fale o nome Deus, só de eu falar Senhor, você já pensa em quem? Em Deus. Então a palavra Baal significa o quê? Senhor. Então na cabeça de muitas pessoas, não tinha como distinguir Baal, que significa Senhor, do Senhor que o povo de Israel chamava de Deus. Na cabeça de muitas pessoas era o mesmo, mas não era. É a mesma coisa que os muçulmanos. Os muçulmanos se referem a Deus pelo nome de Alá. Alá para eles é Deus. E ainda que eles queiram dizer que Deus é um só e que Alá é Deus, eles simplesmente chamam pelo nome de Alá porque eles falam árabe. A gente sabe que não é o mesmo Deus. Não é. Basta você fazer uma análise simples. O que é que Deus manda fazer com o pecador? Deus manda pregar o arrependimento para que o pecador se arrependa, se converta e seja salvo. Isso é o que o nosso Deus manda fazer. O que o Deus dos muçulmanos, Alá, manda fazer? Alá manda matar os infiéis. É por essa razão que os muçulmanos amarram bombas no corpo, entram em lugares cheios de gente, explode, mata todo mundo e morre junto. Porque eles são ensinados na religião deles que o infiel, ou seja, aquele que não professa a fé islâmica, tem que morrer. Então você vê que não tem como ser o mesmo Deus. É o mesmo Deus? Não. Porque enquanto um prega o amor, o perdão, o arrependimento, o outro prega a rendição compulsória ou a morte. Então o que Elias queria? Ele queria desfazer essa confusão da cabeça do povo. Só que era uma briga difícil de combater, porque a palavra diz que ele era o único profeta de Deus que havia sobrado. E os profetas de Baal eram 450. Imagina só você, 450 pessoas dizendo uma coisa e uma só dizendo outra. Quem você acha que vai ter mais credibilidade? Quem? Os 450 que estão dizendo a mesma coisa. Se tem 450 pessoas dizendo que Baal é Deus, e só Elias dizendo que Yahvé é Deus, é óbvio que o povo vai acreditar nos profetas de Baal, porque são muito mais. Então o povo pensa, entre escolher quem é que está errado, só pode ser o Elias. Elias deve estar errado, porque ele é o único que ainda prega isso. Foi então que Elias, inspirado por Deus, essa ideia só pode ter vindo de Deus, ele disse para o povo: olha, vamos fazer o seguinte, eu estarei no cume do Monte Carmelo, e eu quero que vocês chamem os profetas de Baal, todos, para irem lá também. E nós vamos fazer um desafio para a gente saber quem é o Deus de verdade.
E o povo adorou aquilo, porque o povo gosta de ver o circo pegar fogo em qualquer lugar do mundo, é verdade ou não é? Qualquer lugar do mundo vai ter uma briga, todo mundo junta para assistir. O povo gosta de ver uma disputa. Aí juntou aquela multidão para ver esse espetáculo, Elias sozinho e os profetas de Baal 450. Elias disse: olha, faça o seguinte, a gente faz um altar, a gente prepara um holocausto, a gente coloca o animal sobre o altar, preparamos tudo. Só que ao invés de nós colocarmos fogo no animal, como manda o holocausto, nós vamos orar. Eu vou orar a Deus e vocês oram a Baal. O Deus que for Deus de verdade, que coloque fogo no seu sacrifício. E o povo falou: é boa essa palavra, é boa, gostamos. Aí Elias disse para os profetas de Baal: ó, como vocês são muitos, vocês vão primeiro, tá? Eu vou ficar aqui esperando a minha vez. Eu imagino que Elias deve ter sentado em alguma pedra lá e deve ter ficado assistindo. Os profetas de Baal ficaram desde manhã até o meio-dia, clamando: ah, Baal, responde, e faziam danças, e derramavam sangue, e pulavam, e faziam todo aquele estardalhaço para ver se chamava a atenção de Baal. Foi chegando o meio-dia, Elias começou a zombar deles e dizer: olha, clama alto porque ele deve estar dormindo. Olha, clame alto porque pode ser que ele viajou, não é? Ore mais aí para ver se Baal responde. Só que não houve som, não houve resposta alguma. Depois de meio-dia, Elias falou: agora é minha vez, eu vou orar. Os profetas de Baal ficaram a manhã inteira clamando. Elias vai consertar o altar, que estava todo quebrado. O altar de Deus de Israel, ele estava tão abandonado, ninguém sacrificava lá, que ele estava todo quebrado, todo desfeito. Você olha para esse altar aqui, está tudo bonitinho, tudo arrumado, não é? Por quê? Porque você vê uma igreja que está sendo cuidada, uma igreja que tem culto. Quando você chega num lugar que está tudo em desordem, tudo quebrado, você fala: não, aqui não está tendo culto. Quem olhava para aquele altar percebia que o povo não estava adorando a Deus mais. Elias mandou arrumar o altar. Sabe, amados, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero ter respostas de Deus na minha vida, é consertar a minha vida no altar de Deus. Quem me compreende aqui, levante a mão. Sua vida é esse altar. Você tem que estar com a sua vida correta, direita. Pastor, e se não tiver? Se não tiver, você arruma. O altar não estava certo, estava todo quebrado, mas Elias mandou arrumar. Arrumaram o altar. Aí Elias falou: agora vocês tragam o que vocês têm de mais precioso e coloquem no altar. Aí o povo falou: ah, Elias, nós estamos no meio de uma seca de 3 anos e meio, o povo está morrendo de fome, nós não temos mais nada, você quer que a gente coloque o que no altar? Aí Elias falou: se o problema é chuva, então o que vocês têm de mais valioso é a água que vocês têm em casa, tragam a água e coloquem no altar. Ele mandou colocar, sabe quantos cântaros? 12 cântaros de água sobre a lenha do altar. Parece loucura, porque lenha molhada não pega fogo, não é verdade? Lenha molhada não pega fogo. E se eles estavam no meio de uma seca, desperdiçar água era um crime. Só que ele não estava desperdiçando, ele estava ofertando a água. Porque aquilo que você põe no altar não é desperdício, é oferta. Elias mandou colocar aquela água no altar. Depois que o sacrifício já estava nadando em água, ele falou: agora eu vou orar. E se você pensa que ele vai ficar 6 horas orando igual os profetas de Baal ficaram, está enganado. Ele não orou nem 5 minutos. E quando ele terminou de orar, dizendo: Senhor, responde para que esse povo saiba que Tu és Deus, a palavra diz que desceu fogo do céu na mesma hora, e aquele fogo que desceu do céu consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, secou toda aquela água que estava acumulada ali, e todo o povo, quando viu aquilo, caiu diante do sacrifício, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Acabou aquela confusão espiritual. Ficou claro diante dos olhos de todos que só existe um Deus no céu, um Deus na terra.
um Deus debaixo da terra. Só um Deus que responde é o nosso Deus. Essa foi a primeira vitória. Elias mandou destruir com os profetas de Baal. Elias falou para o povo: vocês viram que eles estavam mentindo para vocês, né? Eles não conseguiram fazer descer fogo do céu, porque Baal não é Deus. Então matem os profetas de Baal. Exterminaram os profetas de Baal, todos, não restou nenhum. Aí Elias falou: agora eu vou orar. E a chuva que estava retida há 3 anos e meio vai descer. Olha que ousadia desse homem, gente. Alguém tem domínio sobre o céu? Alguém tem domínio para fazer chover ou parar de chover? Quem decide isso é Deus. Os meteorologistas podem, com o uso dos satélites, estudar os movimentos dos astros, dos planetas, das nuvens, dos ventos, mas ninguém pode garantir ou ordenar que chova. Ninguém pode fazer isso, é só Deus. Elias vai dizer: mas eu vou orar e vai chover, vocês vão ver só. Eu vou subir no monte. Aí diz a palavra, isso tudo que eu estou contando para você está no capítulo 18, eu não estou lendo para não estender a mensagem. Mas Elias vai subir um monte, vai levar um auxiliar com ele e vai dizer: fica aqui, de olho na nuvem, de olho no céu. Eu vou lá naquele canto, vou botar os meus joelhos no chão, vou botar o meu rosto no pó e vou falar com Deus. E Deus vai me responder. Fica aí, fica de olho. Aí ele dobrou o joelho e começou a orar. Ah, Senhor, Senhor, a falta de chuva era por conta do pecado do povo, mas o povo se arrependeu do pecado. Senhor, faça chover. A terra está seca, o povo está morrendo de fome e de sede. Manda chuva, Senhor. Aí ele orou, levantou. E aí, alguma coisa? Aí ele falou: ó, profeta, o céu está limpinho, não tem nem sinal de chuva. Eu falei: mas peraí que eu vou orar. Voltou lá e orou de novo. Voltou aqui: e aí, alguma coisa? Nada. E aqui, orou? Nada. A palavra diz que ele fez isso 7 vezes. E quem é espiritual já está entendendo. Deus poderia ter respondido na primeira vez? Sim ou não? Poderia. Deus pode te responder na primeira vez que você vem aqui na igreja? Pode. Só que às vezes Deus testa a nossa fé. É por isso que a gente faz a campanha de 7 orações. A gente ensina você: olha, vem aqui 7 quartas, vem aqui 7 sextas, 7 domingos. É para quê? Para Deus te mostrar o poder dele. Quanto mais você vem, mais você ouve a palavra, mais você busca, mais você conhece de Deus. Depois que Elias fez a 7ª oração, a palavra diz que apareceu um sinal no céu, uma nuvem. Só que a palavra diz que era uma nuvem pequenininha. Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual é o tamanho da mão de um homem? Eu acho que a minha mão é grande. Nunca medi a minha mão para saber. Olha para a tua mão aí, qual é o tamanho da sua mão? Você acha que uma nuvem do tamanho de uma mão é uma nuvem grande? Você está olhando a sua mão de perto. Imagina a sua mão se estivesse lá no alto do céu. Uma nuvem do tamanho de uma mão é tão pequenininha, é tão insignificante, que ninguém poderia olhar aquela nuvem e dizer: vai chover. Você só olha no céu e diz: vai chover, quando o céu está fechado de nuvem. É assim ou não é? Só que para quem tem fé, para quem serve a esse Deus, o mínimo sinal já é suficiente para que a gente saiba que fomos ouvidos e que seremos respondidos. Elias mandou avisar o rei Acabe: fala para ele ir correndo para casa, senão a chuva apanha ele no caminho. E assim aconteceu. Deram o recado para o rei Acabe. O rei Acabe olhou no céu e não viu nada a não ser uma pequena nuvem. Só que quando ele estava a caminho de casa, a palavra diz que desceu uma abundante chuva. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. 2 grandes vitórias no único dia, de uma única vez. Você já recebeu 2 grandes milagres num único dia? Quem já recebeu? Levante a mão. Alguém já? Olha, se você recebeu um milagre um dia, isso já te alegra por uma semana, isso já te alegra por um mês. Imagina receber 2 no mesmo dia. Então como é que Elias estava? Eufórico, animado, feliz, contente.
Porque ele pensou assim: agora, depois do que aconteceu lá no Monte Carmelo, todo Israel vai se converter. Agora a rainha Jezabel vai abandonar de vez esse negócio de Baal. Agora o rei Acabe vai abandonar esse negócio de Baal. Todos vão servir e adorar só a Deus. Essa era a expectativa dele. Deixa eu te falar uma coisa sobre as expectativas. Expectativa é uma coisa que você acha que deve acontecer e espera muito que aconteça, mas nem sempre acontece. Alguém aqui já teve expectativas frustradas na vida? Quem já teve? Levanta a mão. Eu já tive. Esperar que a coisa ia ser de um jeito e não foi. Esperar que tal coisa ia acontecer e não aconteceu. E é difícil lidar com expectativas frustradas. Elias esperava que ia haver um avivamento em Israel e não aconteceu. No dia seguinte, estava tudo do mesmo jeito. Aquele povo que gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No outro dia, sabe o que ele estava fazendo? Adorando a Baal de novo. Como é que pode, né? A Jezabel, quando ficou sabendo do que tinha acontecido no Monte Carmelo, mesmo vendo a chuva que desceu do céu depois da oração de Elias, você acha que ela mandou abolir as estátuas de Baal, os profetas? Você acha que ela mandou acabar com tudo? Ela mandou acabar com Elias. No dia seguinte, olha o que a Jezabel manda falar. Capítulo 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Imagina só o Acabe chegando em casa e dizendo: meu amor, olha, eu tenho que te falar uma coisa, esse profeta Elias é de Deus. Eu fiquei sabendo que ele desafiou os profetas de Baal, e todos os profetas de Baal foram envergonhados diante do Deus de Elias. Ele fez uma oração e Deus respondeu ele na hora. Os 450 profetas de Baal oraram e não respondeu nada. O profeta Elias é de Deus, meu amor. Jezabel, minha esposa, o Elias subiu para o monte para orar, dizendo que ia chover. E antes que ele descesse do monte, a chuva está aí. Você está vendo essa chuva? Foi ele que orou e Deus fez. Jezabel, Elias é de fato um profeta de Deus. O Acabe contou tudo para a mulher, mas ela não se converteu. Olha o que ela mandou fazer aqui, ó. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. Você vê, ela continua apegada aos falsos deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quando essa mensagem chegou para Elias, ele simplesmente desmoronou emocionalmente. Ele teve um acúmulo de estresse. Ele tinha acabado de sair de uma batalha espiritual muito grande. Ele teve um acúmulo de frustração, de tristeza, de angústia, de decepção. Não com Deus, porque Deus respondeu a oração dele. Respondeu sim ou não? Deus respondeu. Mas a frustração de Elias era com quem? Com o povo. Ele falou: mas que povo idólatra é esse? Que povo miserável, pecador é esse? Eles viram descer o fogo do céu, eles viram a chuva descer, e nem assim eles se convertem. Não é possível. Ele ficou tão revoltado, tão frustrado, tão acuado por aquela ameaça, que a palavra diz que ele vai fugir. Ele vai fugir para o lugar mais longe que ele conhecia. Eu não sei se você em algum momento da sua vida já teve vontade de fugir. Talvez já. Talvez você diga assim: pastor, eu enfrentei momentos na vida que só o que eu queria era uma passagem só de ida para um lugar que nem eu sei onde fica. A vontade que eu tinha era de chegar no aeroporto e dizer assim: escuta, qual que é a passagem que você tem aí para mais longe, o voo para mais longe?
Aí eu tenho um voo aqui lá para o Uzbequistão. É para lá mesmo que eu vou, me dê. Num lugar que ninguém me conhece, que ninguém nunca me viu, era para lá que eu queria ir. Talvez você já tenha experimentado isso. Elias está vivendo isso agora. Olha só o que diz o verso 3. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele não andava com um auxiliar, deixou até o auxiliar para trás. Ele não quer ninguém com ele. E ele se foi ao deserto. Se você tem uma caneta aí, eu quero que você grife essa frase: e ele se foi ao deserto. A palavra de Deus fala do deserto na vida do servo de Deus, fala do deserto até na vida de Jesus. Só que há uma grande diferença quando você lê lá em Mateus 4, que Jesus, conduzido pelo Espírito, foi levado ao deserto. É uma coisa. Outra coisa muito diferente é você ver aqui, Elias se foi ao deserto. É Deus que está mandando ele ir para o deserto? É? Não. É Deus que está levando ele para o deserto? Ele está indo porque quer. Aprenda uma coisa: se Deus te manda ir para o deserto, se Deus te leva para o deserto, Ele vai com você no deserto. Ele te sustenta, Ele te protege, Ele te guia, Ele te dá vitória. Se você inventar de ir para o deserto sozinho, se prepara, viu? Se prepara porque o sol é quente lá, viu? Se prepara porque a coisa é difícil. Elias está fugindo do problema, fugindo do desafio, e parece até outra pessoa, não parece? É que ele não teve medo de 450 profetas, homens, que podiam fazer picadinho dele ali naquele monte, e ele está tendo medo só do recado da Jezabel. Isso é esgotamento, isso é tristeza, isso é depressão. Sintoma de depressão é isolamento. Ele vai se isolar. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Segundo sintoma da depressão, e pediu em seu ânimo a morte. Quem já passou por uma fase de depressão ou está passando, sabe que na mente de um depressivo, a morte é um alento. Na mente de um depressivo, a morte é uma saída. Tem gente que quando está no auge da depressão, ela fica olhando para as facas na gaveta e pensando: será que eu tenho coragem? Olhando para aquela caixa de comprimido e pensando assim: será que se eu tomar todos de uma vez, o meu coração para e eu morro logo? A pessoa fica pensando: será que se eu der um tiro na cabeça, não acaba logo com isso? Às vezes a pessoa tem esses pensamentos. Elias não é um homem comum. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta de Deus. Só que ele é humano. E ele, na sua humanidade, está deprimido, está triste, está frustrado, está angustiado. E ele diz para Deus: Deus, eu não vou tirar a minha vida, mas o Senhor podia fazer esse favor para mim: tira a minha vida. Não quero mais viver. Porque se depois de tudo que o Senhor fez, eu orei e desceu fogo do céu, eu orei e a chuva veio, o povo não se converteu, Senhor, não adianta, eu falhei, eu fracassei, eu já era, eu não sirvo para mais nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada, Senhor, tira a minha vida. Ele está se sentindo a pior das criaturas. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo assim. Talvez você que está me assistindo está se sentindo assim. Mas eu quero que você saiba que você tem muito valor para Deus. Que não é porque você não está vendo as coisas acontecerem da sua vida do jeito que você esperava. Não é porque você teve uma frustração, uma decepção, uma tristeza, que está tudo perdido, que está tudo acabado. Antes que você espere, Deus vai fazer uma reviravolta acontecer na sua vida. Diga glória a Deus. Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Terceiro sintoma do depressivo é o sono.
A pessoa com depressão, ela dorme muito. Tem gente que é o contrário, né? Que perde o sono. Mas sabe por que o depressivo dorme muito? Porque ele faz do sono uma fuga. Pessoas saudáveis emocionalmente, elas dormem pouco ou o suficiente. O que é o suficiente? O suficiente para mim é dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, e acordar quando o dia raiar. Isso para mim é o suficiente. Eu sou uma pessoa saudável, eu durmo isso. Durante o dia eu não sinto sono, não durmo durante o dia. Uma pessoa deprimida, ela dorme cedo, acorda tarde, durante o dia ela dá mais umas cochiladas. E por que ela dorme tanto? É porque para ela, quanto mais ela dormir, menos tempo ela tem para encarar os problemas. Quem está me entendendo aqui? Aí a pessoa enche a cara de remédio, que é para dormir bastante, que é para passar. É como se ela dissesse assim: se eu pudesse tomar um remédio para dormir 1 mês, eu queria dormir 1 mês, para ver se quando eu acordasse mês que vem, metade dos meus problemas tinham se resolvido. Então Elias, ele dorme e ele não quer acordar. Ele pediu a morte e ele falou: agora eu vou deitar aqui, eu vou dormir, e tomara que eu acorde só lá na glória. Tomara que eu acorde só lá no céu. Eu não quero acordar, essa que é a verdade. Elias orou e deitou para dormir desse jeito. Só que Deus é tão bondoso e misericordioso, que ao invés de mandar o anjo da morte para ceifar a vida do Elias, sabe o que Deus vai mandar? Deus vai mandar um anjo, mas não para tirar a vida do Elias. Deus vai mandar um anjo para fortalecer o Elias. O anjo que vai levar pão para ele comer, água para ele beber, e que vai dar a ele uma palavra: levanta-te e come, porque a tua caminhada será longa. A palavra diz que o pastor é o anjo que Deus enviou à igreja. Eu não sei o que você estava pensando da vida, mas Deus está mandando eu dizer para você que a tua caminhada não acabou, que tem muita estrada para você percorrer, que tem muita coisa para acontecer na sua vida, que tem muita vitória vindo por aí, que tem muito milagre vindo por aí. Levanta a tua cabeça, siga na caminhada, porque tem coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. Se você crê, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Elias vai participar de uma ceia no meio do deserto, uma ceia espiritual, amados, a ceia do fortalecimento, porque depois dessa ceia, é lá o texto que eu iniciei a mensagem. Você lembra onde eu comecei a mensagem? Verso 8: levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Espera aí, o que ele comeu? Vamos ver aqui o que ele comeu. Volta comigo, por favor. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão. Circule a palavra pão, por favor. Circule aí. Estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então vamos lá, o que ele comeu? Não ouviu o que ele comeu? E bebeu o que? Pão e água. Alguém comeu pão hoje? Comeu pão hoje? Bebeu água hoje? Pois é. O pão é um alimento nutritivo, é um alimento saudável. Não sou nutricionista, mas sei que pão é um alimento bom. A água nem se fala. Mas espera aí, você acha que o pão e a água é uma refeição suficiente para sustentar um homem? Você acha? Você já viu algum atleta dizendo assim: olha, um pugilista, eu vou para o ringue essa semana com um vencedor do cinturão de não sei lá das quantas, e eu estou me preparando. Está comendo o que, hein? Pão e água. Já viu? Um nadador que vai nadar aquela piscina olímpica, voltas e mais voltas, e ele está se preparando para aquela disputa. Está comendo o que? Pão e água. Já viu isso?
Um corredor que corre uma maratona inteira se prepara comendo o quê? Pão e água. Existe isso? Claro que não. Porque pão e água não é alimento para sustentar. Pão e água é um alimento bom, mas não para manter alguém vivo e forte e saudável. Queridos, alguma coisa tem aqui. Como é que Elias comeu pão e bebeu água e teve força para caminhar 40 dias e 40 noites? Esse pão aqui, gente, não é um pão comum que você compra lá na padaria. Um pãozinho com fermento e farinha de trigo e uma melzinho lá em cima, um creme de leite, um leite condensado, uma cerejinha por cima, ou sei lá como é o pão que você gosta. Não, o coco ralado por cima. Não, isso não é um pão não, igual você está pensando. É um pão que desceu do céu e que quem come tem vida. Quem come tem energia, quem come tem força. Jesus falou desse pão, eu quero te mostrar na palavra de Deus. Vamos comigo lá no Evangelho. Que pão é esse, hein? Que pão é esse que ele está comendo? Veja comigo aqui. Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 14. Coisa linda isso aqui. Deus está falando conosco, amados. Lucas capítulo 14, versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Mas que pão é esse? Que pão é esse? Que pão é esse que bem-aventurado é aquele que comer? Olhe para mim aqui. Jesus, na semana da sua morte, reuniu-se com os discípulos para uma ceia de Páscoa. E eu não sei se você sabe, mas a ceia de Páscoa judaica não tem pão. Na época de Jesus, a ceia judaica de Páscoa eram ervas amargas e carne de cordeiro. Não tinha pão. Tanto é que quando o Evangelho diz que na ceia de Páscoa Jesus tomou o pão, aquilo chamou a atenção. Porque os discípulos não estavam esperando aquilo. O que eles estavam esperando? Jesus aparecer com uma paleta de cordeiro assada para fazer a ceia. Mas ele aparece com um pão na mão, então aquilo chamou a atenção. E Jesus com o pão na mão disse: isso aqui, olha, é o meu corpo, que é entregue por vós, para a remissão dos pecados. Tomai e comei e fazer isso em memória de mim. Aí ele dá o pão, e os discípulos comem. E ele cria ali a santa ceia do Senhor. Então o que esse pão que Elias está comendo representa? O pão que alimenta, o pão que dá a vida, não apenas para o corpo, mas para o espírito. Quando você participa da santa ceia do Senhor, você come o pão que te renova, o pão que te fortalece. Quem está me compreendendo aqui? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que não perde a santa ceia. Domingo agora vai ter santa ceia, você não pode perder. Bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. E a água, hein? Que água é essa que Elias bebeu e ficou caminhando pelo deserto 40 dias e 40 noites e não teve mais sede? Que água é essa? Porque o normal é você beber água e dependendo da atividade física você vai sentindo sede, vai bebendo mais. Se você estiver falando como eu estou falando agora, a garganta vai secando e você tem que beber mais água. Elias bebeu a água que o anjo trouxe e não teve mais sede. Jesus falou aqui em João capítulo 4 de uma água que quem bebe nunca mais vai ter sede. João capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água comum, H2O, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, igreja. Quem é que deu aquela água para Elias? Me diga.
Alguém apareceu lá no meio do caminho e disse: ô meu amigo, eu estou vendo que você está aqui debaixo dessa árvore, quase morrendo, toma aqui essa água. É isso que está escrito? O que é que está escrito? Que veio um anjo do céu e trouxe aquela água. Então aquela água veio de Deus, veio do céu. Jesus está dizendo aqui que qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E em João capítulo 7, versículo 39 diz, vamos ler o 38 também: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não haver sido glorificado. Então o pão é quem? É Jesus, é o corpo de Cristo. E a água quem é? O Espírito Santo. Então entenda, para a gente voltar lá para Reis 19. Quando eu estiver fraco, abatido, frustrado, desanimado, pensando em parar, pensando em morrer, pensando em acabar tudo, do que eu estou precisando? Do fortalecimento. E esse fortalecimento eu vou alcançar através do pão, que é Jesus, e através da água viva, que é o Espírito Santo. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. Volta lá em Reis, por favor. Vamos indo caminhando para o final da mensagem. Elias, depois que comeu o pão, bebeu a água, ele foi para Horebe. Por que ele foi para Horebe? Horebe é o mesmo que Sinai, tá? Tem lugares da Bíblia que é chamado de Sinai, tem lugares que é chamado de Horebe, mas o monte é o mesmo. Por que ele foi para lá? Porque foi lá no Sinai que Deus se encontrou com Moisés. Moisés estava andando com as ovelhas e o Senhor o encontrou e disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu conheço as suas dores. Então ele está indo se encontrar com Deus, ele está indo no monte que Deus fala, ele está indo no monte que Deus ouve, que Deus vê, que Deus conhece tudo. Ele está indo ao encontro de Deus, só que ele ainda está com medo. Então quando Elias vê uma caverna, para quem está com medo, a caverna é casa. Ele não quer nem saber se ali tem cobra, se tem escorpião, se tem algum leão escondido. Quando ele vê aquela caverna, ele fala: é aqui que eu vou ficar. Ele entra naquela caverna e ele fica lá, até que Deus vai falar com ele. Eu quero te falar uma coisa sobre Deus. Você já brincou de esconde-esconde quando era criança? Quem já brincou de esconde-esconde quando era criança? Eu brinco até hoje, se deixar. Com os meus filhos, se tiver tempo. O chato é que eles sempre me acham, né? Porque eu sou grande, eles são pequenos, mas enfim. Você pode brincar de esconde-esconde com quem você quiser, menos com Deus. Porque Deus sempre vai nos achar. A gente pode estar onde for. O salmista que compôs o Salmo 139, ele disse assim: se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu for lá no profundo do abismo, até lá a tua mão me encontra. Seja onde eu for, a tua mão me guiará. Elias está escondido no meio do deserto. No meio do deserto ele acha uma caverna e entra dentro. Ele acha que ninguém vai achá-lo lá, mas ele vai ser encontrado por Deus. E sabe o que Deus vai falar para Elias? Ah, meu servo amado, eu te amo tanto, vem aqui com o papai. Não. Deus só vai falar uma frase para Elias. Veja aqui, verso 9. Voltei para 1 Reis 19, tá? Verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A frase que Deus disse foi forte. Que fazes aqui, Elias? Dá para você sentir a insatisfação de Deus com Elias? Dá para perceber isso? É mais ou menos assim. Deus está olhando para o Elias, que está lá escondido, e está dizendo assim: muito bonito, não é? Muito bonito. Então quer dizer que você desafia os profetas de Baal em meu nome,
eu respondo com fogo, mostro para todo mundo que sou teu Deus. Aí você diz que quer água, eu mando água, faço a chuva de 3 anos descer num dia só. E você está aí escondido nessa caverna? O que tu está fazendo aí, Elias? Isso aí dá uma bronca no Elias, viu? Deus é nosso Pai, Ele nos ama e tudo mais. Só que tem hora que a gente precisa de um chacoalhão de Deus. Se você estiver precisando de um, pode ter certeza que Ele está aqui para te dar esse chacoalhão. E quando Deus dá um chacoalhão em Elias, ele vem com aquela frase de vítima: ah, Senhor, ai, Senhor, está tão difícil. É porque mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e buscam a minha vida, querem me matar, Senhor, por isso que eu estou aqui, escondido nessa caverna, com medo. E Deus vai fazer, sabe o quê? Ah, então quer dizer que você está aí porque você está sozinho, não é? Elias dá uma chegadinha aí na porta da caverna, que eu vou te mostrar uma coisa. Versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sabe o que é isso, gente? Elias falou para Deus: eu estou só. E Deus respondeu dizendo: você está só? Espera aí que eu vou te mostrar quem é que está contigo. Diga glória a Deus. Deus mandou vento, Deus mandou terremoto, Deus mandou fogo, Deus mandou tudo aquilo para mostrar o poder que Ele tem. Meu amado e minha amada, se você está achando que está perdido, que está sozinho, que está acabado, que ninguém está do teu lado, que está todo mundo contra você, que você não tem a mínima chance de vencer, eu quero que você saiba que o Deus que está contigo é maior do que este problema. O Deus que está contigo é maior do que essa crise. Quem é o coronavírus? Quem é a crise financeira? Quem são os teus problemas para desafiar o Deus que você serve? Deus deu para Elias demonstrações de poder, porque veio o vento. Mas Deus estava no vento? Não, era só uma demonstração de poder. Veio o terremoto, Deus estava no terremoto? Não, só uma demonstração. Veio o fogo, Deus estava no fogo? Não, era só uma demonstração de poder. No que Deus estava? Na voz mansa e delicada. E aí Deus mais uma vez fala com Elias. E se você reparar no verso 13, a frase que Deus vai falar para Elias é a mesma. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A frase é a mesma, sim ou não, gente? É a mesma. Se você reparar aqui, olha, a frase que Deus falou no verso 9 e a frase que Deus falou no verso 13 é a mesma. Pastor, por que Deus acabou de falar uma coisa e está falando de novo? Será que Deus se esqueceu? Não. É que Deus quer ver se o Elias entendeu o recado. Ele falou: eu estou sozinho. Deus falou: então peraí, deixa eu te mostrar quem é que está contigo. Aí Deus mostrou o poder e perguntou de novo: e aí, está fazendo o que aqui mesmo? E ele responde, sabe o que? A mesma coisa. Decepcionante, não é? Sabe o que era para Elias ter dito? Que fazes aqui, Elias? Senhor, eu estava aqui, mas não estou mais não, viu? Agora eu estou saindo daqui cheio da unção, eu estou saindo daqui cheio do poder. E olha, deixa aquela Jezabel vir para cima de mim, que eu vou pegá-la pelos cabelos. Eu vou mostrar para ela que o Senhor é Deus na minha vida. Ó, Senhor, obrigado, viu? Estou indo, fui. Era para ele ter saído daquela caverna na mesma hora. Depois de tudo que Deus mostrou para Elias, ele continua com aquela choradeira: ai, que eu estou só. Será que você não entendeu ainda o que o Espírito Santo está te falando? Tantas bênçãos que Deus tem te dado nesse tempo de pandemia, tantos livramentos. Você que não sabe quantas vezes você já esteve do lado de gente infectada e não ficou nem sabendo.
E já era para você ter pego o coronavírus há muito tempo e não pegou até hoje, porque Deus está te guardando. Já era para você ter falido e Deus não permitiu, porque está te guardando. Deus tem te suprido, Deus tem te abençoado, Deus tem estado do seu lado. Não é hora de você ficar chorando, não é hora de você ficar lamentando, é hora de você levantar a cabeça e dizer: Deus é comigo, eu vou avançar, eu vou viver o que Deus tem preparado para mim. Sabe como é que terminou essa história? Deus, que já tinha mostrado o poder para Elias, Deus falou: quer saber de uma coisa? Volta. Olha o que Deus vai falar, verso 15, eu vou terminar aqui a mensagem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate e de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deixa eu te falar uma coisa, onde é que Elias estava, você lembra? Alguém lembra? Onde é que Elias estava? Escondido dentro de uma caverna que ficava no Monte Horebe. O Monte Horebe, também chamado Sinai, fica no Egito. Deus está dizendo para ele: vem e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Você sabe onde é Damasco? Damasco é na Síria. Então presta atenção. Elias está aqui no Egito, no Monte Horebe, e Deus está dizendo para ele: agora você vai lá para a Síria. Sabe qual é a distância? 320 quilômetros. Elias tem um camelo? Tem? Tem um animal, tem uma montaria, tem alguma coisa para levar ele até lá? Não. Como é que ele vai ir? Ele que se vire e vá a pé. Deus está com pena do Elias? Você acha que Deus vai mandar uma carruagem de fogo, vai dizer: meu filho, eu vou te levar nas asas de um querubim agora, lá para o lugar? Deus mandou ele ir para o deserto? Deus mandou ele sair do Monte Horebe? Deus mandou ele ir para... Deus mandou sair lá do Monte Carmelo que ele estava, ir lá para o Horebe? Deus mandou? Não mandou. Então, quando Deus não manda você fazer algo e você faz, sabe o que acontece no final? Você vai ter que voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Deus vai dizer para Elias: o problema é teu, que você foi parar aí, não mandei você ir para aí. Você vai voltar do Egito para Israel, de Israel para a Síria, porque é lá em Damasco que você vai ungir o Azael, rei da Síria. Minha gente, o Espírito Santo está dizendo que é tempo de voltar. Voltar. Tem gente ouvindo essa palavra que precisa voltar para Jesus, porque já esteve na presença de Deus e se afastou. Tem gente ouvindo essa palavra que não se afastou da presença de Deus, não se desviou, mas precisa voltar para o lugar para onde Deus te colocou, porque você saiu da posição que Deus te colocou, e Deus está querendo que você volte. Deus está querendo que você fique firme. Deus está dizendo para você: não olhe as ameaças do diabo, não olhe as crises, não olhe os problemas, olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que te escolheu, olhe para aquele que está na tua frente. Toda a igreja fica de pé, por favor. Eu quero fazer 3 apelos esta noite. O primeiro apelo é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer entregar hoje. Pastor, eu quero salvação, eu quero meu nome escrito no livro da vida. O que eu faço para ser salvo? Você precisa dar o primeiro passo hoje, que é se entregar a Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar? Levante a mão agora, bem alto, junto com a minha mão. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje, levante a mão aí que eu vou orar por você. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que já esteve na presença de Deus, que já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da presença do Pai. Você quer voltar para a casa de Deus? Quer voltar para os braços do Pai? Quer se reconciliar com Cristo? Levante a mão se tem alguém que está dessa forma. E o terceiro apelo que eu quero fazer esta noite é para você que diz: pastor, eu sinto que eu saí da direção de Deus. Eu deixei de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade, mas hoje eu entendi a palavra, eu quero voltar a fazer o que Deus quer que eu faça.
Coloque a mão sobre o coração agora, toda a igreja. E eu quero orar por você que está em casa também. Você que aí na sua casa levantou a sua mão porque quer entregar a vida para Jesus. Levantou a sua mão aí na sua casa porque quer se reconciliar. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar. Você não está aqui, mas eu quero que aí onde você está, você dobre os teus joelhos e faça essa oração comigo. Você que está em casa. Você que está aqui na igreja, continue de pé com a mão sobre o coração. Você que está em casa, põe a mão sobre o coração também. Feche os olhos, repita comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi tua palavra e reconheço que não há outro Deus, que só o Senhor é Deus. Eu te peço, escreva agora o meu nome no livro da vida. Me dá força, Senhor, para permanecer firme na tua presença até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus. Continue de joelhos aí onde você está. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, meu Deus querido, meu Deus amado, há pessoas agora me assistindo em qualquer lugar desse país ou até fora dele, e nesse momento tem alguém de joelhos dobrados se entregando a Cristo. Escreve esse nome, meu Pai, no livro da vida. Esta pessoa, Deus, que ela já esteve na tua presença, mas ela se afastou, e ela reconhece que não há outro caminho, o caminho é o Senhor. Então, meu Deus, eu te peço, perdoa as falhas, os pecados, recebe de volta esse filho pródigo, esta filha pródiga. Eu oro também por esta pessoa, meu Deus, que ela saiu do foco, ela saiu da direção, do propósito do Senhor, talvez por causa do medo, da frustração, da depressão. Mas assim como Elias, depois daquela fase de frustração, ele voltou para a direção do Senhor e ainda foi muito usado. Eu declaro que esta pessoa também voltará ao centro da tua vontade e vai viver ainda grandes experiências contigo, em nome de Jesus.